o Espírito de Deus fale em nós e fale a nós, de acordo com aquilo que Deus quer nos conduzir. Há muitas maneiras de Deus falar conosco. Fala com situações, fala pela natureza, fala pela palavra de Deus, fala no interior do nosso coração, e nestes casos exige mais discernimento, porque aí ele se mistura com os nossos desejos, sonhos, intenções, medos, raivas, mas ele fala também através de inspirações. Então Deus fala de muitas maneiras. E nós precisamos que o Senhor nos dê ouvidos interiores aguçados, para poder ajudar os outros quando Ele assim o quiser, como profetas, e para podermos nos ajudar a cumprir o projeto de Deus. Senhor, inspira-nos agora, Senhor, tocando o nosso ser interior, nossos ouvidos interiores. Fazei, Senhor, que o discernimento do Espírito esteja em nós, para sabermos separar as vozes do mundo, as vozes do maligno e a Tua voz, a voz dos Teus anjos e a voz também, Senhor, do nosso próprio coração. Senhor, tudo isso se mistura dentro de nós, mas o Teu discernimento pode nos dar saber, entender e compreender cada uma destas coisas em nós e fora de nós. Envia agora, Senhor, o espírito de discernimento, o discernimento dos espíritos. Senhor, sabemos que isso é também algo que pode ser adquirido, mas a plenitude só através do carisma, do dom do discernimento. Te peço agora, Senhor, concede-me o dom do discernimento. Pede ao Senhor: Senhor, eu te peço o dom do discernimento. Fala isso textualmente para Deus. Fala com a tua voz, se você acha que você precisa, evidente. Eu tenho certeza de que eu preciso. Senhor, eu preciso do dom do discernimento dos espíritos, Senhor. Vem agora com teu poder me dar o dom do discernimento, Senhor. Porque as coisas viram e ficam confusas dentro de mim e à minha frente, e as decisões que eu tenho que tomar, as coisas que preciso falar, ouvir, dá-me o dom do discernimento dos espíritos. Senhor, eu te peço, está na tua palavra de que aquele que precisa de discernimento deve pedir e que Deus o concederia. Eis aqui um povo que precisa do dom do discernimento, Senhor. Concede-nos, Senhor, o discernimento dos espíritos, Senhor. Xandara labaria la diara labari canta labarala shiriri ala labarala yari ala labarala shiriri ala labarala Xanda labarala diala labarala yari ala labari canta labarala shiri ala labarala xanda labarala yari ala labara. Senhor, nós te pedimos, dá-nos também a capacidade de perceber as confirmações que tu vais dando para as moções, Senhor. Quando nós temos uma moção, a nossa orientação é sempre esperar uma confirmação. Então, Senhor, que nós também percebamos quando você que está confirmando, e não é o diabo fazendo mais confusão na nossa cabeça. Senhor, dá-nos o dom do discernimento, insiste com Deus, precisamos muito saber da onde são cada coisa na nossa vida. Dá-nos o discernimento, Senhor. Concede-nos intimidade contigo, Senhor, porque a intimidade nos dá estarmos sintonizados, Senhor, na onda, no canal certo, que é o canal do teu coração. Então, Senhor, pelo teu sagrado coração, dá-nos, Senhor, uma sintonia fina com a tua presença. Para isso, leva-nos a estar diante da tua presença, Senhor. Quando a Áurea começou a falar de Saul, eu meditei um pouco sobre Saul essa semana passada, mas não sabia que Deus estava falando com ela. Mas na hora que ela começou a falar, eu lembrei de uma música que só os muito velhos sabem. Provavelmente só eu e a minha mãe e a Áurea. Não é que se cantava, não é nem velha, ela é mais do que isso.
que era assim, eu não vou cantar, porque eu não sou maluco, né? Com a minha capacidade musical, eu ia destruir a música que já não é bonita. Né? A música não é uma música bonita, mas era uma música muito interessante, que dizia assim, o povo foi pedir para Samuel o rei, e aí o povo falava, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. Né? E Deus falava, para não dar o rei, e a música dizia que Samuel voltava lá e o povo dizia que queria um rei. Aí ficava sim, sim, não, não. E eu lembro dessa música muito, porque ela era um ninho. Só os muito velhos sabem disso. Mas é uma música desse texto, do texto de que o povo pede um rei. Não é? Samuel teve 2 filhos corruptos, diz que é corrupto, os filhos de Samuel, coitado, né? E aí eles veem Samuel velho, e por que Deus diz que ele foi rejeitado? É porque eles não confiaram que ao chegar os fins dos dias de Samuel, Deus colocaria o profeta no lugar. Deus colocaria um profeta para lhes dizer o caminho. Eles não acreditaram, porque eles já tinham a cabeça da cultura que existia entre os povos daquela região, de que os filhos sucediam os pais. E já esqueciam de cara que quando Samuel foi entregue pela sua mãe Ana para ser criado no templo pelo sacerdote Eli, Eli tinha 2 filhos, e os 2 filhos de Eli eram também filhos que desviados, e a palavra diz que os filhos de Eli eram péssimos, e eles morrem, e Samuel, que não era filho de Eli, que foi deixado no templo pelo voto que foi feito por Ana, de que se tivesse um filho, entregaria seu filho para servir a Deus, e Deus usou Samuel, falou com ele, a gente ouviu e lembra da história, né? Fala, Senhor, que o teu servo escuta, ele orienta Samuel, porque ele não sabia que voz era aquela que ele estava ouvindo. Quer dizer, Deus podia, depois de Samuel, escolher quem quer que seja para seguir o caminho. Mas o povo achava, não, vai ser os filhos dele, vai dar rolo, nós queremos um rei, queremos ficar igual aos outros povos. Por que nós temos que ser diferente? Por que nós temos que ficar só ouvindo a Deus? É muito mais fácil seguir alguém. É muito mais fácil seguir alguém. Eu conheci muita gente que quando o esforço de ouvir a voz de Deus, de fazer a voz de Deus ficar conflitada com a comunidade, porque Deus fala nessa relação interior e o que vai acontecendo, é mais fácil eu arranjar alguém e seguir. Não tem coisa mais fácil do que isso. Falar assim, ó, aquela ali, o Sidney é ungido, o que ele falar é o que é verdade. Eu não vou nem analisar se ele ouviu a Deus, se ele não ouviu a Deus, se ele rezou. Eu acredito que ele ouviu a Deus e eu vou seguir tudo que ele falar. E aí se tornam seguidores cegos. Muitas vezes de pessoas que têm muita unção, mas não é a vontade de Deus que você se torne um seguidor cego de ninguém. De ninguém. O povo gosta muito, gosta de seguir, o padre é fulano, o padre ciclano. Normalmente entre os católicos preferem os padres, mas tem também os que preferem os pastor fulano, pastor ciclano, e que são de repente pessoas muito usadas por Deus. Mas Deus quer que você siga Ele, e dá trabalho. Ele vai falar algumas vezes, e muitas vezes através dessas pessoas que Ele unge, claro que vai, mas você tem que seguir Deus na sua vida, no seu dia a dia, e para o seu dia a dia, a palavra do dia a dia tem que vir de Deus, porque a tua vida é só você que vive, só você está naquela relação, naquela situação familiar, cultural. Vocês acham que a mesma palavra que serve lá na Alemanha serve para o Brasil? Eu leio muito, eu pego os inúmeros profetas e santos que já surgiram, e algumas coisas que eu leio para aquele santo, eu falo, isso aqui no Brasil não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. Tem lógica lá na Alemanha, naquele hábito, naquela condição, ou lá no Chile, ou lá nos Estados Unidos. Aqui não tem. É a mesma coisa que a pessoa dizer assim, olha, para melhor viver você não deve mais almoçar. Bom, quem não almoça é americano, vai lá e faz um lanchinho, né? Vai só jantar. Então, são hábitos culturais. Deus certamente está acima disso. A tua vida você terá que escutar a Deus, e é lógico, através, os irmãos são importantes, e a palavra de Deus mais ainda, porque é onde vai te dar o caminho, mas este exercício de que eu tenho que ter comunhão com Deus,
ele é inevitável. E o que o povo estava dizendo ali ao pedir Saul era exatamente isso. Nós queremos um jeito mais fácil. Queremos um jeito mais fácil. Porque os diversos anciãos de Israel, cada um deles, uma época onde a população era mais rural do que urbana, não tinha, foi Davi quem começa a fazer ficar urbano, busca a Arca da Aliança e leva para dentro de Jerusalém e se compromete que vai construir um templo que Deus não permite que ele construa, porque as mãos dele estavam cheias de sangue, e Deus fala para ele: eu vou te dar uma posteridade que você terá na tua posteridade aquele que governará para sempre, mas eu não vou deixar você construir esse templo. Primeiro, porque eu não preciso de templo, não moro em templo em mãos humanas. Segundo, porque o teu filho que vai fazer, porque você tem as tuas mãos cheias de sangue. Se enfiou no monte de guerra, matou gente, inclusive algumas delas de forma totalmente contrária ao que seria a vontade de Deus, né, deixar a pessoa morrer, como é o caso do Hitita, marido de Bersabeia, que Deus inclusive avisa ele: teu filho vai morrer por causa disso, e ele vai lá, clama a Deus, e nem assim muda a vontade, porque a morte é algo muito forte, né? A vida é o sublime dom, é a que nos dá a alma imortal. Voltando a esse ponto, de que o povo às vezes pede coisas que não são boas para ele, por que é que Deus iria conceder algo assim? Muitas vezes a gente pede coisas que Deus não vai nos conceder, a gente não sabe que vai ser ruim para nós, mas Ele sabe. Mas às vezes Deus permite porque Ele refaz um plano, e aí é preciso entender como é que Deus, que é providente e vê tudo, vê as coisas. Então vocês imaginem o seguinte: imagina que você tem uma linha, e essa linha é a linha do tempo, e você vai tomando decisões, e essa linha fica aqui, depois essa linha fica aqui. Deus está fora do tempo, então Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo, mas isso não significa que Ele predestinou toda esta linha, significa que Ele tem o controle de tudo isso. Consegue entender o que eu estou falando? Não é? Porque ele tá do lado de fora, nós estamos do lado de dentro. Uma coisa que eu sempre falo, né? Na ciência tem 3 dimensões: altura, largura e comprimento, não é? As 3 dimensões da física, é isso daí que você enxerga com os teus olhos. A ciência está lá, teve aí esses filmes de fantasia com o tal do Tesseract. O pessoal não sabe o que é, né? Parecia lá um cubo de energia. Na verdade, é uma dimensão da física que o olho não vê, que é um cubo com os ângulos internos ligados. Nós não vemos, a ciência já descobriu. Então tem uma outra dimensão, você não vê, mas ela existe. Que outras existem? Mas existe uma, que é a do tempo. Aí veio Einstein e falou: o tempo tem sentido entre as distâncias, espaço-tempo. Eu estou falando maluquice para vocês, mas eu entendo. O que eu quero dizer? Deus está fora disso. O tempo é um problema nosso. Quando você fica apavorado se você vai morrer, você está apavorado porque você está no tempo, e você tem a impressão de que o tempo vai acabar. Que o tempo vai acabar. Porque essa é uma dimensão completamente humana e completamente fora da ação de Deus. Porque se Deus estivesse no tempo, a salvação de Jesus só teria servido para aqueles que viveram naquela época de Jesus, e ela é eterna. E aí para a gente entender, Deus é eterno, então o tempo tem sentido para Ele? Ele envelhece? Ele é eterno. Por isso que Deus é capaz, não é que Ele é capaz de tudo, por isso que Deus, no seu projeto extraordinário de dar liberdade para nós, compreende os planos que se alteram. Então aquela pessoa que diz assim: Deus falou isso para mim, então e aí ela não consegue perceber que ela não respondeu, ou que o seu redor não respondeu às coisas que Deus queria, e Deus simplesmente, que vê tudo lá de fora, fala: não tem problema, a curva estava assim, faz assim, vai chegar lá do mesmo jeito. Por isso a necessidade de saber: puxa, Senhor, e muitas vezes não é só porque você não ouviu a Deus, muitas vezes você e eu não ouvimos a Deus, mas muitas outras vezes as pessoas não ouviram a Deus e situações dependiam não só de você, não é verdade? Tem coisa que não depende só de você.
Eu dou muita risada, porque quando eu era coordenador da juventude, tinha aquele monte de jovem que falava assim, mas Deus falou que aquele fulano ou que aquela ciclana ia ser a pessoa, a minha Sara, o meu Tobias, e agora aquela pessoa engravidou o outro, foi casar com a outra lá que engravidou, como é que vai fazer isso, se Deus falou aquilo? Eu falo, olha gente, Deus não está nesse jogo de jeito nenhum. Ele pode até ter dito para você que aquele seria uma bênção se fizesse, mas as pessoas fizeram outras escolhas, e ele vai fazer outra coisa, e vai dar muito melhor, ou dependendo, vai dar pior também, se você não fizer a escolha certa. É você que está com a mão nisso, você e ao teu redor, não é só você. Percebe que não é só você? Você está no mundo. Ora, se controla a guerra? Você não controla a guerra, pelo menos aqui nenhum de nós controla. Quem controla é os presidentes que resolvem invadir, matar e controlar. Uma guerra você não controla, se ela acontecer você está no meio dela. O que você fez para decidir aquilo? Nada. Você foi uma vítima de uma coisa horrorosa. E daí? Deus que falhou? Não. Deus continua do teu lado para que você possa dar estes passos. Só que tem uma outra coisa que eu acho assim muito, muito interessante, que eu queria citar para vocês, que está no capítulo 14 e no capítulo 15 da 1 Samuel, que é sobre Saul. Porque a Áurea fez uma colocação do início da escolha de Saul, não é? E que vocês não estudaram isso, imagino, ninguém. Mas para vocês entenderem a situação, a Áurea falou muito bem. Deus ungiu Saul, que diz, Samuel foi lá naquela casa, encontrou aquele jovem bonito, diz que ele era bonito, grande, era um cara bonitão, é o que está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando não, está escrito lá, que era um cara super bem apresentado, etc. E quando colocou no meio do povo, né, esses talentos ajudaram, ele ser bonito, ser forte, ser inteligente, e ajudou muito que ele era do grupo dos que criavam bois. A maioria dos nômades, porque imaginem, vocês podem imaginar, hoje a pessoa ter uma fazenda é rico, não é? Naquele tempo não valia nada. Não precisa ir muito longe. No Brasil, quando você olha lá na história de Aparecida, que o cara fala quanto tinha lá, eles não se dão ao trabalho de dizer qual era o tamanho da área que ficava o Vale do Paraíba. Aquilo não valia nada. Que terra valia, gente? Não valia nada. Valia era quantos escravos tinha, quantos trabalhadores, as famílias que você tinha para trabalhar. Ué, o que adianta ter terra se você não conseguir plantar, colher e servir? O que fazia isso era você ter trabalhador. Então as famílias tinham que ter o quê? Bastante filho para trabalhar. Então, quando você tinha bastante família, com bastante filho, e ia formando uma rede de um monte de gente trabalhando, e você tinha empregados com bastante filho, que também trabalhavam, era isso que era riqueza naquele tempo. Pois Saul, ele era do grupo que começou a criar boi, e que viu que o boi dava mais carne do que a ovelha. Mas era um conflito imenso, porque quem cria ovelha tem várias coisas, tem a lã, tem uma série de coisas, então havia um conflito, pois Saul representava aquele grupo que teve a influência política para ter os votos também. Aí você fala, então foi Deus ou não foi Deus? Claro que foi Deus, Deus ungiu ele e colocou alguém que tinha condições, que criou a estrutura para poder estar lá. Só que ele acabou achando que aquelas coisas eram mais valor do que a unção de Deus. Aos poucos ele foi achando que aquilo era uma necessidade. Há muitos problemas com a história de Saul, porque ela tem 2 escritos. Vocês imaginam que naquele tempo pouca gente sabia escrever. Então quem que escrevia? Algumas poucas pessoas isoladas e quem o rei pagava para escrever. Então você vê um monte de história de Saul e de Davi, que tem 2 versões. Uma versão que foi escrita por alguém ligado ao Saul, e uma versão que foi escrita por alguém ligado a Davi. Como depois Davi virou o rei, quais versões ficaram mais fortes na escritura? As de Davi, ele é o rei. Ele é que dominou aquilo que a gente fala que hoje em dia acontece com as redes sociais, né? Dominou a narrativa.
Então a narrativa que tomou posse foi a de Saul. Tem aquele episódio, que eu já contei aqui, que é super engraçado mesmo, de Saul com 3.000 homens para pegar Davi, Davi com um punhadinho de gente. Saul tem uma dor de barriga, entra na gruta para fazer suas necessidades, e Davi está escondido lá e pega o Saul com as calças na mão. Você acha que esse narrador era de que lado? Não é? E aí o assessor, o general do Davi fala, Deus nos entregou ele agora, mata ele aqui, e com as calças na mão, já imaginou? E sai lá no meio dos 3.000 soldados. Davi fala, não levantarei a mão contra o meu Senhor, não é? Ele foi ungido por Deus, não serei eu que tirarei sua vida. E aí Saul fala assim, hoje você preservou a minha vida, você é um cara maravilhoso, um cara extraordinário. Eu falo, quando que essa história ela é exatamente desse jeito? Ela é uma história narrada por quem estava do lado de Davi. E nós vamos encontrar essa mesma história na gruta contada por Saul, aonde ele diz que foi sorrateiramente Davi se infiltrou para tentar matá-lo e ele acordou na última hora. De qualquer jeito, Davi preservou a vida dele. Isso está unânime. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Para dizer que nas nossas vidas também a gente vai ter as versões que a gente enxerga. Eu não tenho a mesma narrativa porque a minha leitura, ela está condicionada por aquilo que eu vejo. Aquela outra pessoa vai ter o quê? A sua própria narrativa. E isso significa que nós vamos ter um esforço maior ainda para saber Deus. Independente de como eu vejo, o que é que você me orienta a realizar? Então eu peguei essas duas passagens para poder mostrar para vocês a do versículo 14, eu não vou ler inteira porque ela é longa, a partir do versículo 36, é uma passagem tremendamente dessas que eu contei. Nós sabemos que um dos filhos de Saul vai ser general do Davi. Um dos filhos de Saul. Ele se rebela, era amigo do Davi, acha que o pai dele vê aquilo, a oportunidade vai ser lá. As questões de filhos de Saul e de Davi é uma coisa imensamente para a gente rezar muito, né? Porque o de Davi também deu um trabalho danado, né? Saul escolhe Jonatas como seu filho que estaria com ele. E Saul foi o que mais fez guerra, porque ele tinha que expandir e proteger e criar a nação. Era uma ação nômade. Qual era a função do rei? Proteger. Então ele requisitava o exército no meio dos filhos dos israelitas para formar o seu exército, para bancar a sua vida também, e ali ele tinha que dar proteção, a principal função era dar proteção. E aí ele estabelece um jejum e diz, ninguém pode comer nada. E aí os soldados entram numa floresta cheia de mel, cheia de mel. Jonatas, filho de Saul, pega uma lança, espeta um favo de mel, traz na sua boca e chupa o mel. Nisso, alguém ali fala assim, meu Deus, o que você está fazendo? Teu pai falou que é o dia de jejum, que não é para comer nada. Como é que você come isso? E aí ele lembra e joga fora o mel, Na hora, ele tinha quebrado o jejum que o rei tinha mandado por causa da guerra, porque eles estavam com dificuldade. E eles sofrem uma derrota. Então, Saul reúne todo mundo e fala assim, de quem é a culpa disso? Separa ele e o filho dele e fala, é nossa, minha e do meu filho, ou é do povo? Aí ele manda trazer o quê? O Urim e o Tumim. O que é isso, para vocês entenderem? Quando Moisés julgava o povo, tudo que Moisés ouvia de Deus, ele resolvia. As coisas que ele não conseguia ouvir, porque eram coisas que não tinham uma certa direção, e tudo que ele decidia era anotado. Por que era anotado? Para que você não tivesse que tomar uma decisão que fosse diferente daquela que tinha que tomado. O cara veio questionar, você anota a decisão. Veio alguém com o mesmo caso, você não vai rezar de novo, né? Você fala, essa aqui já está decidida. Eles jogavam um dado.
Um dado, gente. Então, quando eu olho do Antigo Testamento, eu tenho que, às vezes, ia lá assim, jogava um dado, que tinha 2 lados, que era Urim e Tumim, e aí ele dizia, se cair esse é isso, se cair aquele é aquilo outro. Olha que discernimento, olha que sistema de discernimento, né? E aí ele fala, de quem é a culpa? Vamos jogar o dado. E joga o dado. A culpa cai sobre Saul e Jonatas, libera o povo. Aí ele fala, então é eu ou é meu filho? E aí ele pega e joga o dado entre ele e o filho. E o dado aponta para o filho dele. Aí ele fala assim, a culpa é tua, meu filho. O que é que você fez? Aí ele pensa, o que ele fez? Ele fala, eu entrei na floresta e espetei com a minha lança um favo de mel e comi. Então a conclusão é, você quebrou o jejum, por isso nós somos derrotados na guerra. E aí o que decide Saul? Matar o filho. Fala, então a culpa é sua, o castigo é que nós vamos ter que matar você. E aí ele decide matar Jonas. Só que aí o povo fala assim, não, o Jonas está sempre... As guerras que nós ganhamos é por causa dele, ele é o melhor soldado que nós temos, ele é o nosso melhor líder. Aí o povo se revolta contra Saul e ele volta atrás. Uma lambança geral essa história, não é? De sorteio para decidir quem mata, de pai querendo matar filho, do filho que quebra o jejum, que quebra sem querer. E eu fico imaginando Deus olhando para toda essa lambança, e o que ele fica imaginando? Que a ordem se perdeu. Virou uma bagunça. Não existe mais um discernimento, existe uma aleatoriedade. Naquele momento, isso já está no final do governo de Saul. Se percebe que Saul passou a tratar as coisas espirituais de acordo com seus critérios, seu esoterismo, suas coisas. Ele se colocou no lugar que não era dele. Veja que vocês depois leiam, é esse o texto, começa no versículo 36 e vai terminar lá no versículo 46, né? E diz assim, então Saul disse a Jonatas, conta-me o que fizeste. Jonatas contou, ele disse, eu somente provei um pouco de mel com a ponta da lança que tinha na mão, estou pronto para morrer. Saul replicou, que Deus me faça esse mal e me ajude ainda este outro. E aí, se tu não morreres, disse para Jonatas, se eu não matar você, que Deus faça um mal maior para mim. Porém o povo disse a Saul, Jonatas, aquele que alcançou essa grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como vive Israel, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Assim o povo libertou Jonatas e ele não morreu. Saul deixou de perseguir os filisteus, que voltaram à sua terra. Resumo do reinado de Saul. Saul assumiu a realeza sobre Israel e fez a guerra em todas as fronteiras, com todos os seus inimigos, contra Moabe, Amonitas, Edom, rei de Sobá, os filisteus, para onde quer que se voltasse, agia como salvador. Mostrou sua valentia, abatendo Amaleque, e libertou Israel das mãos dos que os pilhavam. Saul teve os filhos, Jonatas, Jesuí e Melquizua. Os nomes de suas 2 filhas eram Meoró e a mais velha Micol, que é aquela que acaba sendo uma das mulheres de Davi e que o humilha quando ele está dançando em volta da arca. A mulher de Saul chamava-se Aquinoã, filha de Aquimás. O chefe do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Enquanto viveu Saul, houve escarniçada guerra contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul conhecia, ele os requisitou para si. Veja que essa narrativa final é uma narrativa de valorização do Saul, não era de crítica por Saul. Era dizendo, ele fez guerra, protegeu, requisitou os valentes, pôs todo mundo, venceu a Amonita, venceu não sei quem, impediu os filisteus de pilharem o povo, etc. e tal. Quer dizer, ele foi um rei, ele fez muita coisa boa, mas é aquilo que a Áurea alertou. Por que é que Saul deixou de ser o escolhido? Quando Deus fala com Samuel, que chegou o fim de Saul,
Samuel está bem velhinho. Tem que lembrar que quando Saul assumiu a realeza, diz que Samuel já estava velho, que os filhos dele já estavam lá ajudando nas coisas. Imagine quando foi terminar o reinado de Saul. Samuel não tinha morrido, estava mais velho ainda. E aí Deus fala para Samuel: Samuel, chega, agora você vai ungir o novo rei. Ele fala: você está louco? Saul vai me matar. Primeira coisa que ele fala para Deus: está louco? Saul vai me matar. Quer dizer, quem ungiu Saul? Samuel. Quem deu autoridade e fez Saul ser o que foi? Samuel. Quem foi profeta durante muitos desses momentos, destas guerras de Saul? Samuel. E Samuel estava com medo de Saul. Quer dizer, Saul se colocou num ponto em que, se o profeta não fala ou não faz o que ele quer, eu mato. Porque o poder me fez achar que eu é que sei as coisas de Deus. Por isso é que ele fez sorteio se ia matar o filho ou não ia, e falou que eu morra se meu filho não morrer. Olha o que ele falou. E mais do que isso, por isso que ele achou que ele podia invocar Samuel depois que Samuel tivesse morto. E também aquilo que Deus disse para Saul quando falou para ele: nesta guerra que você não deixe nada. E aí Saul deixa o pessoal fazer um monte de barbaridade, e quando ele vai ser cobrado, ele fala assim: mas eu enchi o templo de ouro, eu deixei as coisas principais para o templo. Quer dizer, eu paguei bem. Mude a profecia, em outras palavras. Conseguem entender como ele foi perdendo a linha? E todos nós podemos perder. Não existe nada que possa fazer, se não for nós mesmos, com muita humildade diante de Deus, perder de saber qual é a vontade de Deus. E quando Deus nos manda mudar o rumo, mudar o ritmo, seja por razões nossas ou por razões que vieram fora de nós. Isso exige muito. E o povo, aí eu vou falar para vocês, eu sei que vai servir de carapuça para muita gente. O povo não quer isso, dá trabalho. Dá trabalho, ele quer alguém que dê pronto para ele as coisas. Que dê pronto. Deus sempre, escolheu muitas pessoas em muitos momentos da história, e nesses últimos momentos mais ainda, com o poder de ser usado pelos dons do Espírito de forma extraordinária. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Depois ele vai ver esse vídeo e ele fica com raiva minha. O Ironi é meu amigo. Tem um dom de milagres e um dom da fé que eu nunca vi em ninguém. O que é um dom da fé? É aquilo que você acredita e fala que é impossível e acontece. Ele tem esse dom. É extraordinário. Agora, tem muita coisa que ele fala, que eu falo, falta sabedoria. Porque não precisa ter todos os dons. E o povo prefere alguém que, quando vê que Deus usa muito, que tudo seja perfeito, para facilitar a tua vida. Porque é muito mais fácil alguém resolver todas as questões do que você ter que ouvir a Deus, ter que ter intimidade com Deus, ter que perceber como Deus está falando as coisas, confrontar, ouvir também quando o profeta te procura, quando é uma coisa, os verdadeiros profetas. Mas se você não tiver discernimento, como é que você vai distinguir o verdadeiro do falso? Ou você acha que o falso está escrito na testa dele que ele é falso? Por que as pessoas brigam tanto com as decisões da igreja? Falam: o padre fulano deixa fazer tal coisa, o padre ciclano não deixa, o padre fulano dá comunhão para quem não devia dar, o outro não sei o que lá. Porque você quer alguém que facilite a tua vida, que se ele disser que está errado para você, você não faz, ou você fala: estou fora e tchau. E muita gente já saiu também aqui de grupos e dessa caminhada carismática para virar evangélico, para achar um pastor que faça, porque aquele tinha que fazer. Aquele também tinha que rezar, aquele também tinha que escutar, aquele também tinha que se abrir a ser profeta, aquele também tem que ter intimidade com a palavra, enquanto que lá o pastor me dá carimbada, eu só preciso lá bater o cartão, ficar lá, fazer algumas coisas, trabalhar no dia do jantar para poder ganhar alguma coisinha a mais, pronto, pagar as contas da igreja. Não é mais fácil?
Eu dou risada, porque na política a gente vê coisas interessantes, né? Por exemplo, sempre teve a tradição evangélica, não tem em muitos lugares, graças a Deus, mas tinha bastante, que quem paga maior dízimo tem direito a sentar nas cadeiras melhores na frente do palco e também pode contratar o melhor pastor, né? Que é uma tradição deles. Então eu conheço vereador que paga em 3, 4, 5 igrejas para poder ter o lugar garantido se fazer membro. Qual é o direito que você tem ali? É tua unção, é tua escuta de Deus, é tua militância ou é o lugar que você comprou? Não é? Mas também tem na igreja católica, diferente, não se compra lugar, mas se compra um pouco de influência, não compra? Compra. Então é natural, eu não estou criticando a natureza humana, eu só estou dizendo que se a natureza humana é essa, e eu quero viver na vontade de Deus, e quero caminhar na vontade de Deus, exige que eu tenha mais trabalho. Pode falar para o teu irmão, você tem que ter mais trabalho com a tua vida espiritual. Tem que ter mais trabalho. A verdade é essa, gente. Tem mais trabalho. Samuel fala para Deus, não vou porque o Saul vai me matar. Deus fala para Samuel, faça. Samuel era alguém que obedecia ou desobedecia? O que ele foi? Foi. Chegou lá, ele sabia que ele tinha que ungir? Não. Não sabia. Ele só sabia que ele tinha que ir lá. Chegou na casa, perguntou para o cara, traz todos os teus filhos. O cara trouxe todos os filhos. E aí, ele vê alguns que ele achava que eram mais parecidos com o padrão que ele tinha ungido Saul, que eram mais bonitos, mais fortes. E aí ele falou, é fulano que eu vou ungir, Senhor? O Senhor fala, não. É o Beltrano? Não. É o Ciclano? Não. Aí ele fala, então não tem ninguém aqui. Aí ele pergunta para o pai, não tem mais nenhum filho seu? Fala, tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas lá, só vai chegar mais tarde. Fala, então vamos esperar ele chegar. Aí ele dormiu lá naquele lugar, no outro dia, chegou lá o filho, juntou todo mundo, falou, é esse aqui, o menorzinho. É esse que vai ser o escolhido. Nem o pai dele acreditou muito naquilo, não é? E ele ungiu Davi. Pensa que Davi virou rei? Saiu lá virando rei? Não saiu coisa nenhuma. Ele ficou ungido, aí ele depois passou aí a atender Saul. E vocês sabem o que o pai, eu já contei essa história, vocês sabem o que o pai de Davi fazia para o Saul não matar o Davi? Primeiro que provavelmente Davi não falou para o Saul que ele tinha sido ungido rei, né? Ele deve ter ficado quieto. Significa que o que Deus fala para você, você também tem que ouvir em que momento aquilo que Ele quer que você dê o passo. O que acontece? Davi ficava endemoniado, Saul ficava endemoniado, Davi ia lá para tocar, que ele tocava, para acalmar o rei. O rei estava acampado na guerra contra os filisteus. O pai de Davi fazia tortas para presentear os generais, para ninguém pôr nenhum dos filhos dele na frente da batalha. Como é que vocês chamam isso? Não é? Muito diferente dos dias de hoje. Então eu olho para essas coisas e eu dou risada, porque eu falo, o mundo não muda, né? O mundo não muda. O pai de Davi fazia isso para ninguém pegar os filhos dele e não botar na frente de batalha. E o Davi que ia dar o tombo no Saul, era o cara que acalmava o rei e que ia levar as tortas, porque o Davi era tão pequeno que ele não fazia parte do exército, os irmãos dele já faziam parte do exército. Estou contando isso para que a gente possa entender que a escolha de Deus, e aí eu não estou falando de a gente ser o escolhido para ser rei, não é isso. Que a escolha nos projetos de Deus nas nossas vidas, elas exigem que a gente saiba ouvir e caminhar para um Deus que está fora do tempo, que Ele olha de fora para lá. Para nós, as coisas não acontecem e nos agoniam. Se Deus resolve usar a medicina em vez de fazer um milagre imediato, nós ficamos na dúvida se é Deus que está agindo. Porque nós passamos a ter critérios do tempo. E Deus olha fora do tempo e fala, eu estou cuidando desse projeto. Eu sei disso daqui. E tem mais um detalhe. Nós somos tão
tontos, que a gente acha que a nossa vida vai acabar. E essa é a diferença. Se a gente está trabalhando só para essa miserável vida, eu já passei mais, minha mãe então está perdida. Né? Tem aí mais 20 anos, só mais 20 anos, né? Então fala, já só vou ter mais 20 anos? Não, a senhora não vai ter mais 20 anos. Se a senhora ouvir a Deus e colocá-lo em prática, você vai ter a eternidade. Não sei se a senhora quer a eternidade com a gente, né? Acho que quer, está aqui. Acho que a nossa formação desta primeira do ano foi uma palavra para a gente se espertar. E esse tema muito bem escolhido, a Áurea falou uma coisa aqui que eu acho muito importante, que foi: deem uma lida na história de Saul, com outros olhos. Não só com os olhos daquele que acabou cometendo uma série de coisas para ser substituído, olhando pelo campo espiritual. Deem uma olhada em toda a história de Saul. Vale a pena para a gente olhar, porque nós somos um pouco Saul também. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade na nossa vida. A Tua vontade é o bem mais precioso que nós temos. A Tua vontade, Senhor, é o que nos garante a eternidade. Por isso, Senhor, estamos diante de Ti. E se também temos uma missão diante de todo esse combate espiritual e de todo este olhar que Tu nos chamou a atenção, dá-nos, Senhor, a graça do discernimento dos Espíritos. Te pedimos isso, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoai, Senhor, as nossas vidas. Concede-nos saúde, concede-nos paz, concede-nos, Senhor, o Teu discernimento. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.